Olá, agora nós chegamos na fase dos exercícios de rotina. São aqueles exercícios que você vai aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, e na maioria deles você não precisa dedicar nem um segundo a mais. Afinal, são atividades que você já faz, nós só vamos fazer pequenas alterações, pois lembre-se, né? O nosso objetivo aqui é pelos estímulos sensorial, cognitivo e motor fazer essa mudança na rotina do nosso cérebro, permitindo com que algo novo seja inserido. Consequentemente, nós trabalhamos a nossa agilidade mental. Então vamos lá. Antes de começar para o primeiro exercício, essa frase aqui ela representa muito bem sobre os exercícios neuróbicos. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Ou seja, não por um exercício ser extremamente simples de ser realizado, que você vai deixar ele de lado e falar, não, isso não funciona. Pelo contrário, a simplicidade dele permite com que a gente não tenha procrastinação. Vai ser muito fácil você colocar esses exercícios em sua rotina. Então, é muito importante ter essa clareza que não pelo motivo de algo ser 100% simples, algo muito fácil de ser executado. Claro que vão ter exercícios que vão exigir mais, sim. O importante é que você não deixe isso de lado e que você aplique no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro exercício. Olha a simplicidade desse exercício, pode ser que você já até faça isso. Rabisque. Sabe quando você está numa reunião, você está numa palestra, numa aula, ou você está ali esperando em algum lugar, você pega um bloquinho de papel e uma caneta e começa a rabiscar. Tem gente que gosta de fazer uma carinha, tem gente que gosta de brincar de jogo da velha, tem gente que faz desenho totalmente abstrato. Isso é o rabiscar. E olha que interessante, ele reduz o estresse. Alguns estudos mostram que você ficar rabiscando reduz o estresse, pois ele vai acalmar a sua amígdala. Ela que é responsável aí para questão de luta e fuga e tudo mais no cérebro. E também vai estimular a memória de curto prazo de concentração. Olha esse estudo que foi feito no Reino Unido. Eles observaram que melhorou a capacidade de memória de curto prazo de concentração em até 29% no grupo que rabiscou enquanto estava recebendo uma informação, algum conteúdo novo, perante o grupo de controle que não estava rabiscando, não estava fazendo nada demais, além de simplesmente receber aquela informação. Olha que interessante, 29% a mais de memória de curto prazo e de concentração, somente porque ficou rabiscando. Eu até coloquei aqui um exemplo, que é bem esse tipo de desenho que normalmente a gente acaba fazendo quando a gente está ali rabiscando algo. Então esse é o exercício número 1. Exercício número 2, escovar os dentes com a mão não dominante. No meu caso, eu sou canhoto, então eu vou escovar os dentes com a mão direita. O destro vai escovar os dentes com a mão esquerda. Aqui a gente está trabalhando muito forte o estímulo motor. Lembra? Estímulo sensorial, motor e cognitivo. Aqui a gente está trabalhando o cognitivo, aqui a gente está trabalhando o motor. Os exercícios, alguns vão trabalhar até mais de um estímulo, mas sempre vai ter algum estímulo envolvido nesse exercício que nós estamos conversando. Aqui ele ajuda a retirar o cérebro do automático. Quase todas as tarefas, né? Escovar os dentes, tomar o café da manhã, tomar banho, essas tarefas do nosso dia a dia, assim, que sempre fazemos da mesma maneira, o nosso cérebro ele para de prestar uma atenção muito grande àquela tarefa, pois já tem uma sinapse neural, já tem uma conexão entre uma rede de neurônios que está muito fortalecido. Você faz isso desde quando você se conhece por gente. Então, fazer essa troca, nós vamos forçar a criação de novas sinapses neurais, forçar com que o cérebro preste atenção naquela tarefa. Obviamente, aquela tarefa não é importante você simplesmente aprender a escovar os dentes com a sua mão não dominante. Mas ele vai estimular o seu cérebro a entender a importância que é de não ficar sempre no piloto automático. Olha que interessante. Faça o teste. No próximo dia, comece a sua manhã escovando os dentes com a sua mão não dominante. E aqui você pode aplicar esse exercício em outros momentos da sua vida também. Você pode, por exemplo, o mouse do computador. É interessante, inclusive, que quem é canhoto, que é o meu caso. Em tese, nós teríamos que usar o mouse com a mão esquerda. Mas eu aprendi desde sempre a usar com a mão direita. Se hoje eu for usar com a esquerda, vai dificultar bastante para mim. Mas faça o teste, principalmente quando você está fazendo alguma atividade que você não está ali com prazo de entrega, porque obviamente você vai levar mais tempo, né? Até escovar os dentes, você vai levar mais tempo para escovar os dentes com a mão não dominante
do que com a mão que você já tem essa prática, esse costume. O mouse é a mesma coisa. E comece a observar outras atividades no seu dia a dia que você pode fazer essa troca, claro que não vai comprometer a segurança, algo do tipo, mas atividades como o mouse do computador, como o escovar os dentes, e tente encontrar outras atividades também no seu dia a dia. Inclusive aqui eu faço um parênteses. Muitos dos exercícios, alguns eu vou até mostrar algumas variações que você pode aplicar, mas seja totalmente autônomo nisso. Às vezes eu falo um exercício aqui e você fala, bom, mas esse princípio eu posso utilizar em tal tarefa, tal atividade. Fique livre para isso. Lembre-se que os exercícios neuróbicos têm um objetivo principal: tirar o cérebro do automático com estímulos sensoriais, motores e cognitivos. Por qual objetivo? Para melhorar a memória, melhorar a atenção e foco, melhorar a agilidade mental. Então esse é o nosso objetivo: melhorar raciocínio, consequentemente tornar uma pessoa mais inteligente. Claro que inteligência é a capacidade que nós temos de aprender e colocar isso em prática, é o que nós estamos conversando aqui. Vamos lá, exercício número 3, escrever com a mão contrária por um dia inteiro. Se você escreve muito no seu trabalho, por exemplo, manualmente, claro que isso vai te atrapalhar. Então você pode deixar para escrever em momentos que você está fazendo um bilhete, ou então que você simplesmente para ali para poder fazer esse exercício. Mas se você é uma pessoa que foi, infelizmente, muitos, nós não temos mais esse hábito de escrever tanto à mão durante o dia, aí você pode pegar um dia inteiro e falar assim, tudo que eu for escrever, eu vou escrever com a mão contrária. Canhoto escreve com a mão direita e o destro escreve com a mão esquerda. Faça essa troca. Tem quase que o mesmo princípio do exercício de escovar os dentes com a mão não dominante. Aqui também com o mesmo objetivo nós estamos trabalhando. No caso aqui nós estamos trabalhando tanto o estímulo cognitivo quanto o estímulo motor. Veja, um exercício que trabalha 2 estímulos. Exercício número 4. Pequenas mudanças em sua rotina diária. Você pode mudar a ordem que você faz as tarefas ao acordar. Então se você primeiro toma banho e depois toma café, inverta isso. Toma café um dia, depois você vai tomar o banho. Se você se veste primeiro para depois tomar café, toma café para se vestir depois, toma café de pijama. Identifique aí na sua rotina, porque eu estou falando uma rotina genérica, mas aí você tem essa autonomia para identificar na sua rotina o que você pode mudar nela. Como algo diferente no seu café. É muito comum que nós acabamos comendo sempre as mesmas coisas, né? Faça um caminho diferente para o seu trabalho, para a academia. Mude alguma coisa na sua rotina. Esse é o princípio. Introduzir pequenas mudanças. Fique livre para escolher outros elementos e no começo você pode inclusive utilizar esses que eu estou passando para você. Exercício número 5. Estímulos sensoriais novos e diferentes. Troque o seu perfume. Coloque um aroma novo na sua casa. Ouça uma música diferente. Experimente um prato inusitado quando você for no restaurante jantar. Esse hábito que o cérebro acaba criando, até por princípios biológicos de economia de energia, é comum que a gente queira sempre as mesmas coisas. É interessante que eu estava observando que quando eu vou num restaurante meu favorito, se eu deixar no automático, eu quero me sentar sempre no mesmo lugar, que foi o lugar que eu me sentei desde a primeira vez que eu fui naquele restaurante. Então eu me forço, claro que se tiver disponível outro lugar, tudo, me forço a mudar um pouco a rotina. Por mais simples que ela pareça, auxilia muito o cérebro a entender que aquilo é uma novidade. Então estímulos sensoriais novos e diferentes. Mudar o perfume, por exemplo. O aroma da casa é muito interessante também. Se a cada semana, quinzenalmente, você for fazer essa troca, é muito bacana. Exercício número 6. Fale mais com outras pessoas. Sabe aquele papo de elevador? Infelizmente, ele está diminuindo muito, até por conta do celular, por conta de segurança. Mas tente falar mais com o frentista quando você vai no posto de gasolina, com o garçom. Quando você vai parar para tomar um café, conversa com o pessoal da cafeteria. Então o objetivo aqui eu até coloquei, né? Você falar mais com um e não somente com uma tela. A ciência mostra que nós temos um neurotransmissor que é a ocitocina, que ela é intimamente ligada com o nosso relacionamento social. Então esse relacionamento humano auxilia muito nossos cérebros. Esse neurotransmissor que é gerado com a interação humana. Isso é bem interessante e infelizmente hoje cada vez mais as pessoas estão se tornando isoladas por conta do celular, da tela. Mas procure
por isso, falar mais com outras pessoas. Principalmente esse papo de elevador, que é coisinha rápida ali, que você puxa um assunto sobre o tempo, sobre futebol, algum conteúdo ali bem leve, bem tranquilo, para você conversar ali 20, 30 segundos com a pessoa. E você vai se surpreender como as pessoas gostam disso. Exercício número 7. Mude um pouco as coisas de lugar. O local que você deixa o seu celular no trabalho ou em casa, você deixa do lado da sua mesa, coloca na estante. O local das coisas na sua mesa de trabalho. Eu confesso que eu também sou muito metódico com relação a isso e eu me policio para ter essa troca. Então, qualquer coisa, o livro está aqui, coloca o livro em outro lugar. O enfeite dessa mesa, coloca em outro lugar. A sua caneta, o seu bloco de anotações, troca. É bacana isso porque vai gerar esse estímulo. Inclusive, se você costuma deixar já por muito tempo no mesmo lugar, é comum, a hora que você for pegar alguma coisa, você vai com a mão ali onde que estaria, onde que a caneta, o seu celular, você fala, opa, espera aí, não tá ali, tá em outro lugar. Como que o cérebro acostuma com a rotina? É um exemplo muito simples, mas que a gente consegue observar com certa clareza. Troque o lugar que você guarda os talheres da sua casa, por exemplo. Aqui pode ser qualquer coisa. É interessante você fazer essa troca simplesmente pro cérebro ele entender que, opa, mudou alguma coisa. Recentemente, nós mudamos de casa. Foi muito interessante porque a cozinha em casa mudou totalmente. Os armários ficaram em outros lugares e tudo mais. E eu fiquei quase que, eu acho que por uns 15 dias, indo na mesma direção do lixo que tava na outra casa. O cérebro demorou um pouco para entender que ele não tava mais ali, tava em outro lugar. Você vê que um hábito e uma rotina extremamente simples, o cérebro já tem uma certa dificuldade. Exercício número 8, seja curioso com assuntos e profissões de outras pessoas e incorpore isso em sua rotina. Aqui o objetivo é você abastecer as prateleiras do seu cérebro, que são conhecimentos. Como nós vimos, o aprendizado é um importante recurso para a neuroplasticidade. Inclusive, o aprendizado só ocorre por meio de uma neuroplasticidade. Precisa ter novas conexões neurais para você aprender algo novo. Então, ser curioso é isso. É impressionante quando você começa a se interessar por alguma pessoa, você começa a perguntar com que ela trabalha, como que funciona a vida profissional dela. Trabalho é um tema muito fácil de conversar com a pessoa. As pessoas gostam de falar sobre isso. E é bem interessante. Muito tempo atrás, eu tive uma agência de publicidade e algo que eu gostava bastante é de conversar com clientes de setores distintos. Então, de manhã eu estava tendo uma reunião com um cliente que fabricava caixa de papelão. No outro dia eu estava conversando com um cliente que fabricava perfume. Então, olha que diferente. Eu adorava isso. Eu perguntava. Às vezes o assunto da reunião levava meia hora e nós ficávamos conversando lá 2 horas, tomando vários cafés para poder conversar sobre o tema. E a pessoa gosta de falar sobre aquilo que ela faz na sua vida. Então, ser curioso é isso. E além de você ter esse benefício de aprender coisas novas, você também está estimulando o seu cérebro para a questão da atenção. Você fica com a questão cognitiva muito mais apurada também. Exercício número 9. Isso é bem interessante. Quando você vai no supermercado, peça para sua esposa, peça para o seu marido, principalmente quando não é uma quantidade muito grande, às vezes 5, 6 itens, ele escrever não pelo nome do que você tem que comprar, mas pelas características. Isso vai estimular você. Laranja, por exemplo, algo redondo, da cor laranja, que serve para fazer suco. Um exemplo. Isso pode ser para qualquer coisa. Mude o percurso que você faz. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas fazem exatamente o mesmo percurso no supermercado. Vá para outro mercado. É um pouco desconfortável até, né? Porque você não sabe onde que está cada item e tudo mais. Vá para uma feira livre.